casa espírita tem que passar por uma integração. E eu que ando por vários lugares diferentes, vejo que ainda não conseguimos esse segundo item aqui. Primeiro que não, mas esse aqui fica mais claro que ser visto. Porque o fulano é trabalhador da mediunidade. O Beltrano é trabalhador do dígito. Então, com esse departamento, e eu me dou a liberdade de falar dele, porque sou evangelizador, esse departamento em si, ele se constitui numa ilhota da casa. Ele não sabe e não quer saber o que é o centro espírita onde ele se sente. E por via de decorrência, a casa não sabe dele e também não está interessado. Então, se tu vais falar com a parte departamental, com um conjunto de acusações institucionais, porque eles não se sentem reconhecidos como parte da casa. Mas se tu vai olhar a casa em direção a eles, tu vai ver que eles fazem questão de se excluir de tudo a casa. Então, na verdade, são duas maneiras de se olhar, os dois têm razão e nenhum deles tem razão. Quando não chega às vias de fato, de se estabelecer estratégias de colocar trabalhadores uns contra os outros, e notadamente contra a instituição. Porque a casa não nos valoriza, porque a casa não sei o quê. Pergunto-lhe sempre, mas o que vocês fazem na casa, para a casa? Os presidentes não conhecem o dígito, sim, mas o quanto o dígito contribui para ser conhecido. Então, esse jogo de relacionamento, às vezes, chega a níveis que põe em risco a própria estrutura da manutenção vibratória institucional. Porque, se não dirigido por uma pessoa equilibrada, ela tem que se lembrar sempre que trabalha com o jovem. E o jovem tem, pela sua própria natureza, ser esse agente revolucionário. Isso faz parte da idade. Agora, eu que tenho que saber trabalhar aquilo para que se torne uma força positiva e criativa na sua vida inteira e não simplesmente que ele use para brigar e para disputar com o resto da instituição. Mas, muitas vezes, nós nos jogamos uns contra os outros. E isso vem um grande prejuízo de todo o trabalho desenvolvido pela instituição. Um dia eu fui convidada de um grupo de jovens para fazer atividades com eles. E, junto na programação, já tinham definido que eles teriam uma outra atividade a qual não estaria sob a minha responsabilidade. Então, naquele espaço de tempo, digamos que 1h30, 2 horas, eu fiquei sem atividade. E aí eu perguntei para pessoas que coordenavam a infraestrutura: onde estão os evangelizadores nessa hora? Ah, Sandra, eles estão em reunião. É preciso conhecer um pouquinho mais do que significa passe e seu papel. Primeiro, para não abusar dele. Tem gente que é papapassa. Ele não respira sem tomar passe, não come sem tomar passe, não dorme sem tomar passe. Ele toma realmente passe. Mas nós precisaríamos conhecer um pouco mais sobre essa matéria para valorizá-la naquilo que efetivamente ela se constitui. Passa um remédio como qualquer outro. Vai receber o que precisa, encaminhado, evidentemente, pela oportunidade. Aí eu não tenho direito, para mim, e não estou, eu entendo não estar em processo de necessidade, isto o passe espiritual da palestra da ponta. Porque o passe espiritual da palestra da ponta é daqueles irmãos nossos que estejam já no processo mais complicado. Estejam com desgaste fluídico em virtude do acoplamento dos ou estejam passando por uma questão física, realmente, patológica, então precisam de uma carga magnética animal, às vezes transferida do próprio médico, se for médico de efeitos físicos. Mas, com pouca sorte, todos esses nossos irmãos que atuam nesse setor são grandes parceiros do processo de sucessão. Kardec vai trabalhar essa questão, essa matéria, muito dedicadamente
quando ele fala na prece para os associados. Ali ele dá uma explicação linda a respeito da função do passe. Poucos de nós dão um devido valor àquela fala, ou mesmo sabem que tem lindo estudo sobre isso neste capítulo. A desobsessão e as reuniões doutrinárias. Olha o que diz o livrinho básico que a gente usou para falar sobre esse assunto. Outra atividade de muita importância, não é pouco, para o processo da desobsessão é a reunião doutrinária, é a palestra. Uma boa palestra de conteúdos, e o indivíduo levando aquilo sistematicamente a sério, pode realizar um trabalho de profundidade. E eu iria, agora vou mostrar um pouco para vocês, que vai mais longe, porque aqui ele está falando de uma obsessão que está instalada, uma medicamento já detectou. Mas também é preciso considerar que a palestra previne processos obsessivos. Uma decisão de diferença em que ele saia daquele viés insalubre e modifique completamente a sua panorâmica. Então, a palestra é um dos setores, as atividades mais significativas para o processo de obsessão. Primeiro, porque ela previne. E segundo, porque quando instalada, ela auxilia significativamente, orientando a pessoa daquilo que ela precisa fazer para libertar-se, não do obsessor. O grande sonho do obsediado é se libertar do obsessor para se agarrar com outro. Nós somos tão volúveis, né? A gente, assim como agarra e desagarra na terra, quer fazer também com os espíritos. Vai querer morrer com aquele obsessor? É morrer. Vai ser mais emocionante. O negócio é ter emoção. Por isso que a gente não fica necessariamente com a mesma pessoa, porque inicia os relacionamentos. Porque não tem mais a mesma emoção. Então, a obsessão também já não cria mais aquele frisson, muda de obsessão. Mas a palestra pode me fazer entender que, não obstante que esteja vivenciando uma situação difícil, ela pode se reverter. E ainda que não se reverta, eu posso modificar o padrão. Mas eu vou trazer um outro texto aí de Filomeno de Miranda, que isso fica mais claro. Olha o que fala o mentor. Antes de só explicar, isso está em Os Dois Mundos, livro de Filomeno de Miranda, vou explicar o contexto da situação para aqueles que não leram poderem acompanhar melhor. No dia de folga de Filomeno e do seu companheiro de trabalho mais próximo, eles foram liberados para assuntos de estudos que lhes fossem de seu interesse. Eles vieram com uma tarefa específica, mas estavam no dia de descanso. E eles então combinaram, sentaram com o mentor aceitou o mentor da casa, e eles foram visitar uma casa espírita, cujo responsável era Lins de Vasconcelos. E é Lins quem vai apresentar essa casa para eles. Eu vou botar os dois textos desse episódio, desse capítulo, agora nas palestras e depois com relação à evangelização. Eu não sei se exatamente isso eu tirei do Lins, mas eu já vejo assim. Observei que o mentor houvera convidado expressivo número de trabalhadores desencarnados, lúcidos e joviais, que me informaram ser cooperadores do núcleo durante as explanações públicas, esclarecendo as companhias espirituais infelizes dos encarnados, afastando as mais rebeldes. Olha tudo isso enquanto o sujeito está lá falando. Agora imagine, você está falando abobrinha, como é que consegue fazer tudo isso? Tudo, a palestra como estudo, funciona na condição de psicoterapia coletiva para os indivíduos e os espíritos. Se utilizavam da palavra do expositor para centrar-lhes a atenção e fazê-los concentrar. Quer dizer, porque a linha de raciocínio está sendo interessante, a gente centra no expositor e isso permite com que a gente acresça o padrão e eles possam, então, então agiu com dedicação,
e ao término, ainda sob psicosfera saudável, realizavam algumas cirurgias perispirituais, separando mentes parasitas dos seus hospedeiros, refundindo o ânimo dos lutadores, apoiando as intenções saudáveis dos que despertam, enfim, auxiliando em todas as direções, mediante também os recursos terapêuticos dos passos espirituais como coletivos. Desculpa, tirei do livro Trilhas da Libertação. Então vejam que nesta casa o passe se dá depois da palestra. Mas tudo isso aqui já foi realizado durante a palestra. E será completado agora pela atividade passe. E agora sim, esse é o fato que eu vou falar. Visita de Manuel Flamengo de Miranda à instituição espírita coordenada por Lins Vasconcelos. E vejamos o trabalho que a espiritualidade opera no dígito. Desse modo, muito bem assessorados, visitamos as salas onde grupos de gárgulas, alegres crianças, ouviam com comum interesse as aulas bem elaboradas sobre as origens do ser, seu destino, suas responsabilidades e deveres, o amor e a fraternidade que dimanam da fonte inexaurível da codificação. Quero só pontuar algumas coisas antes da gente passar, que nós vamos ver verdadeiras maravilhas sendo operadas nesse setor, nesse departamento pelos espíritos, sem que nós percebamos. Mas vamos destacar algumas coisas. Quando é que essas maravilhas acontecem? Aulas, não é qualquer aula. E não é elaborada em cima de qualquer coisa. Porque muitas vezes nós temos no dia, especialmente a criança, a tendência a fazermos apenas moral cristã. Eu não estou diminuindo a importância da moral cristã. Eu estou dizendo que a evangelização é espírita. E, portanto, a moral de Jesus deve ser vertida à luz da cultura, independente da idade do lugar. Claro que com metodologias especiais. Mas o que eu verifico às vezes em visita aos sítios, especialmente com os menores, é que se constitui em uma aula de evangelização no sentido de que estão traduzindo histórias de Jesus, sem nenhum conteúdo científico, teórico, espírita que explique aquele negócio. Ora, isso ela podia ter na igreja, ela podia ter no templo evangélico. Entender se ela está na evangelização espírita, esse material tem que ser vertido sobre a ótica da doutrina espírita, devidamente adaptado à fase juvenil, com técnicas pedagógicas apropriadas. Então, vejam que ele é muito claro. Aulas bem elaboradas sobre qualquer coisa, historinha de Jesus, e aqui eu não estou diminuindo a importância da história, mas eu estou mostrando como a história como qualquer outra, podia ser contada em qualquer lugar. Nós estamos no centro espírita, então tem que dar a visão espírita daquela história de Jesus, sobre as responsabilidades e os deveres, as origens do ser e seu destino, suas responsabilidades e deveres, o amor e a fraternidade. Costumam os evangelizadores desta fase infantil, especialmente, dizer, mas a gente vai explicar, eles não vão entender. Se não usar o método próprio, concreto, é claro que eles não vão entender um conceito abstrato como espírito. Mas achar que eles não vão entender é desconsiderar que são espíritos reencarnados. E que esses conteúdos um dia já foram trabalhados com eles. Sobretudo essas crianças da nova geração. Quem não consegue entender o conceito do passe do espírito sou eu, no meu HD. O dele está aceleradamente na minha frente, ele consegue entender assim, ele precisa de um método para entender isso, é outra coisa. Mas ele consegue entender isso. Igualmente acompanhamos com emoção os monitores encarregados das oficinas com os jovens, ministrando-lhes informações e esclarecimentos sobre a vida, sua finalidade,
questões outras fundamentais do dia a dia e a postura espírita diante da promiscuidade moral reinante quase toda a parte. Inspirando esses orientadores, os evangelizadores, generosos amigos de nosso plano, envolviam-nos em vibrações de elevado teor de paz, que lhes renovavam o organismo, liberando-os dos clichês sensuais uns, perniciosos outros, que acumulavam durante essa vida. Não trata, inclusive, evangelizador. Eu, quando li isso aqui, fiquei com vergonha de dar aula. Eu descobri que isso foi olhando. E às vezes a gente tem cada pensamento que era melhor não saber. Ao mesmo tempo, os guias espirituais dos alunos, agora dos alunos, cooperavam na formação do seu caráter, principalmente na fase infantil, e de sua personalidade, aplicando-lhes vigorosas forças fluídicas para a estruturação da existência, que deveriam pautar em linhas de equilíbrio. Então, durante aquele período que ele está ali, a criança está sendo atendida pela ação fluídica, que não quer dizer que dispense sem precisar do passe convencional do centro, mas pela força fluídica, no sentido de estruturar a existência, para que ele possa dar cumprimento ao projeto. Agora sim, o conhecimento do Espiritismo na infância como na juventude constitui uma dádiva de invulgar significado pelos benefícios que propicia, preservando, olha que importância para as crianças, preservando as lembranças das lições trazidas do mundo espiritual. E como hoje o cérebro deles é mais apurado, eles relatam isso. Eles têm lembranças claríssimas das aulas que tiveram no espaço. Vão dizer com aquele jeito deles que nós precisamos decodificar, mas ele está sabendo do que ele está falando. Então, efetivamente, a evangelização tem muito aporte a fazer para que fixe aquilo. E ele não sofre, então, a influência do mundo, porque, evidentemente, ele tem uma inteligência aprimorada, não necessariamente um conteúdo psicológico, moral, desenvolvido na mesma proporção. Bem como ampliando as áreas de discernimento para que não tropecem com facilidade nos obstáculos que se antepõem ao processo de crescimento interior. Pude observar também que algumas crianças perturbadas por aniversários de santo, então ele dá uma criança auxiliar, atendidas em classe especial, recebiam, além das bases formadoras da educação espírita, o socorro específico para libertá-las da injunção penosa em que se encontravam. Alguns desses inimigos elucidou-nos ficam retidos em nossas fronteiras. Alguns obsessores ficam ali, hospedados no centro, a fim de receberem no momento adequado das reuniões mediúnicas, não no dia, o socorro de que carecem, despertando para a nova ordem de valores e de pensamento. Importante tarefa contribuinte no processo desobsessivo. Largo senso, porque regenera alguém, e estrito senso, porque auxilia nos momentos de preocupação. A desobsessão e a reunião mediúnica. Por excelência, essa é a tarefa que nós conhecemos como desobsessão, e não poderíamos trazer algumas reflexões. Olha lá. Uma reunião mediúnica de caráter desobsessivo deve seguir alguns padrões de qualidade. Ele está querendo dizer que, além daqueles critérios normais que são exigíveis de uma reunião mediúnica, a que vai fazer esse tipo de atendimento, chame-se ou não reunião de desobsessão, porque isso é de segunda natureza, de segunda importância, pode chamar tudo de reunião mediúnica, não tem problema nenhum, porque tudo é reunião mediúnica mesmo. Mas as que vão fazer o atendimento desse tipo de caso devem acrescer padrões de qualidade, porque elas terão uma especificidade a realizar. A gravidade dos dramas que ali se apresentarão serão superlativos em relação às reuniões outras da instituição. Então exigirá não só médiuns mais preparados, como também todo o resto do sistema
sistema que compõe a reunião. O dialogador, o assistente e assim por diante. Por exemplo, um médium impressionável excessivamente não é um médium a ser encaminhado por obsessão, porque só haverá dramas terríveis. E notadamente é nestes trabalhos aqui que aparecem aquele tipo de comunicação. Nós vamos destruir o grupo. Agora, se o sujeito tem medo de tudo, ele já sai e já não volta mais para casa. Vamos destruir o grupo. Eles ameaçarem é uma coisa, eles conseguirem é outra completamente diferente. Então, não só tem que ter uma maleabilidade mediúnica espiritual, como também algumas referenciais psicológicas. Caso contrário, nós estaremos não só diminuindo a qualidade da reunião, mas causando prejuízo para o próprio médium. Então, o que Pugliese quer dizer com essa fala é que, nesse tipo de tratamento, além daqueles padrões de qualidade exigidos para qualquer reunião, nós temos que ter um cuidado adicional ao indicar companheiros, médicos, assistentes, passistas, doutrinadores, porque a reunião é de caráter especial. E, particularmente aqui, só se consegue indivíduos com sobeja experiência. Iniciantes na atividade mediúnica jamais deverão ser encaminhados para esses trabalhos de maior complexidade. Sob pena dele complicar o trabalho, a gente tem que atender ele e não o espírito, e complicar a longo curso, porque aquele se impressiona no seu psiquismo, nós estamos gerando um problema a ser de difícil tratamento. Todos esses recursos foram apresentados e existentes no Centro Espírita para o processo de desobsessão, têm em realidade a finalidade de promover o ser inteligente encarnado. Desta forma, o Espiritismo está querendo colocar em nossas mãos a cura real, que somente é possível quando erradicamos as causas. Todas as causas da obsessão se encontram no espírito encarnado, que é o endividado das leis. No momento em que surge a renovação, a autoiluminação, esse processo vai se diluindo até o total desaparecimento, desde que o devedor repare o mal perpetrado. Então, a verdadeira desobsessão é a nossa autoiluminação. O que não quer dizer que, pontualmente, a gente não necessite do atendimento fraterno, porque enfrentará cair na armadilha. Temos que ver isso também com tranquilidade. Agora, vamos fazer o atendimento, vamos fazer o tratamento de nós, trabalhadores. Não há vergonha nenhuma. Vergonha é a gente não se tratar, não ficar doente, quando a ciência já nos botou à disposição de muita coisa para melhorar. Vergonha realmente seria, enquanto trabalhadores, nós ficarmos guardando alguma coisa que está nos prejudicando, podendo ser um daqueles que sejam atendidos na instituição. Não há vergonha nenhuma em passar por períodos de problemas. Desde que a gente aprenda, não volte a cair, foi de lado a importância da experiência. Agora, deveremos entender, mesmo quando pontualmente nós precisamos do trabalho, com toda tranquilidade vamos receber do tratamento, a desobsessão que faz é o próprio Espírito. Por isso que o Sr. Ricaldo da Júlia terá um capítulo lindo no seu livro, Autodesobsessão. Serei eu conscientizando, portanto, me libertando. Conhecereis a verdade vos libertará. O que não quer dizer, repetimos, que em momentos assim ou assim, nós não precisamos, enquanto trabalhadores, também sermos assistidos pelos recursos espirituais da casa. E aquele de nós que for suficientemente humilde e responsável saberá que esse momento chegou e tomará as providências necessárias, recorrendo à pessoa competente para nos orientar e efetuando as terapêuticas que a própria casa oferece. O que eu encontro na Porto Alegre é muito interessante, pode ser uma questão regional, né?
estadual. Mas uma coisa. Pode falar. Seu Johnny, nós gostaríamos de saber do ponto de vista das casas espíritas qual a importância desse tipo de evento, no que ele pode agregar. Eu acho que esse tipo de eventos, nos mais variados assuntos relacionados à doutrina espírita, sempre é interessante para todos, para os centros espíritas, para as uniões regionais, para todos os trabalhadores de casas espíritas, é muito interessante para o desenvolvimento do conhecimento. Vai. Vamos lá, seu tranquilo, em relação ao assunto que está sendo abordado hoje, está na hora de pensar uma reorganização e uma melhoria nos trabalhos dentro das sociedades espíritas? No contexto do estudo que tivemos hoje, as pessoas têm que se reorganizar dentro das casas espíritas, repensar o que estão fazendo, se estão fazendo o ideal mesmo, ou se tem que fazer mudanças. Essas mudanças têm que se adequar conforme o povo da região, nível nacional, ao norte, ao nordeste, aqui no sul, tem as culturas diferentes, tem que se adequar conforme a cultura do povo. Aí flui bastante, flui bem mais, e o pessoal se afina mais dentro das casas espíritas, ser mais persistente no estudo, no trabalho, principalmente no estudo, que muitas pessoas começam o estudo, vão no tempo, depois param, depois querem recomeçar de novo, aí já desvirtua bastante porque esquece muito o que estudou na parte anterior. E tem muita gente que chega assim, na casa espírita já quer estar na parte de trabalho sem conhecimento de estudo nenhum. Primeiro, antes de começar a trabalhar em qualquer casa espírita, tem que ter o conhecimento básico das aulas básicas, porque você tem conhecimento, embasamento. Se qualquer pessoa chegar no seu centro e perguntar alguma informação, você já tem que ler com tudo para conseguir conversar com uma pessoa indicando, para não assustar ela, porque tem muitas coisas que assustam certas pessoas na chegada. Então você tem que ler conteúdo, ele domina o conteúdo, você consegue passar alguma coisa para ela, cativando ela para vir até o centro e frequentar o centro. Esther, como fica a FEC de acordo com a nova estrutura? Olha, a Federativa tem realmente uma nova proposta de trabalho e esta proposta visa uma maior integração da Federação com as casas espíritas. Então, cada vice-presidência que irá trabalhar dentro das áreas que conhecemos, o estudo, divulgação, a mediunidade, a assistência social, estará trabalhando através de núcleos. Esses núcleos serão formados pelos membros das atividades espíritas, dos centros espíritas, das URIs, e que irão efetivamente contribuir na elaboração dos projetos e na execução desses projetos nas suas respectivas regiões. Então a ideia é de integração, é de tentar nos aproximarmos o máximo do centro espírita e especialmente conseguir obter informações que nos permitam uma ação mais eficiente, no sentido de poder verificar quais são as diferentes necessidades dos centros espíritas nas determinadas regiões, que sabemos há uma diferença de região para região. Então a nossa intenção é exatamente trabalhar pela integração e descentralizar o processo administrativo para permitir que mais pessoas possam colaborar na construção dessa nova fase da FEC. E como as casas devem se preparar para esta mudança? As casas em si vão precisar de um único recurso, é a colaboração, a participação. O que a gente precisa é que cada centro espírita tenha essa consciência de que a federação somos todos nós e de que o centro espírita, para que possa obter os subsídios de que precisa, ele tem que colaborar, tem que estar presente, participar. Então o centro espírita vai ter, evidentemente, uma nova proposta de atividades e funcionamentos, mas isso é uma questão a longo prazo, mas a curto prazo o que precisamos é construir esse futuro. E a construção vai depender da participação efetiva do centro espírita nesse processo. Então o centro espírita precisa se conscientizar da importância de integrar-se ao movimento federativo, estar presente em todas as ações para que possamos construir efetivamente o que Santa Catarina realmente quer. Com certeza. Sim. Fala aí. Sandra, diretrizes a serem seguidas para melhorar, sistematizar os processos desobsessivos nas casas espíritas. Quais seriam essas diretrizes, assim, podemos dizer? Primeiramente,
nós precisamos nos conscientizar que a doutrina espírita, ela traz em si um grande objetivo desobsessivo, no sentido amplo da palavra. Quer dizer, o homem, o ser humano se auto-iluminar, se auto-libertar dessas suas mazelas, dessas suas dependências e se auto-promover como uma pessoa especial que ele foi criado por Deus para vir a ser. Então, essa é uma primeira tomada de consciência. Aí nós fomos criando estratégias, o Centro Espírita poderá criar estratégias para conscientizar isso. Indiscutivelmente, as estratégias já elencadas na orientação ao Centro Espírita são de excelente qualidade. A palestra pública, o estudo sistematizado, o estudo da infância e da juventude, as reuniões para promoção social e o Departamento de Comunicação Social, que vai então trazer outras mídias que possa, a partir da casa, atingir o pessoal que ali não se encontra. Mas, fundamentalmente, eu diria que tudo isso passa por um processo de extrema qualificação. É preciso fazer, mas fazer bem feito. E qual seria, então, a importância desse trabalho no caráter a nível municipal, regional? Um homem melhor faz um mundo melhor, indiscutivelmente. Nós podemos imaginar que já crescemos muito nas filosofias, nas teses, como nós temos ideias boas, como nós temos instituições protetivas dos mais fracos em todos os setores. Mas por que então não temos um mundo melhor? Porque o indivíduo que trabalha institucionalmente, ele ainda precisa se qualificar, ele precisa crescer, ele precisa se autoeducar. E nesse sentido o Espiritismo contribui muito, porque nos ajudando a entender esse mecanismo do vir e vai no processo reencarnatório, a gente começa a ter mais força para fazer escolhas mais éticas, mais fraternas, mais amorosas, enfim, e vamos contribuindo para a formação de um mundo melhor. Eu acho que sim, o Centro Espírita nesse sentido também tem um grande papel. Convivendo, aprendendo a conviver ali dentro, nós poderemos conviver socialmente e dar uma grande contribuição à sociedade.